Boa noite a todos. Esse tema, alfabetização espiritual, ele foi trabalhado na revista O Clarim, de agosto de 2005, trazendo-nos importantes reflexões sobre essa necessidade que todos nós temos de nos alfabetizarmos espiritualmente. A palavra alfabetização, ela é utilizada pedagogicamente para ensinar-nos as letras do alfabeto, o abecedário, e a partir do conhecimento dessas letras, nós vamos formar as palavras e a partir daí formar todo um conhecimento gramatical a respeito do que as palavras representam e tudo aquilo que está implícito nessa forma de expressão, de comunicação que é a palavra. Mas aqui, ao se utilizar esse termo alfabetização espiritual, é para dizer que a mesma necessidade que nós temos, desde cedo, de procurarmos essa alfabetização, todo mundo considera isso importante, é uma reivindicação profunda, permanente, também deve ser alvo da nossa preocupação, com mais importância ainda, essa tal alfabetização espiritual. A própria educação, quando apenas alfabetiza e instrui o ser humano, ela não tem alcançado os principais objetivos de fazer com que as pessoas se respeitem e respeitem aos demais. Então, fala-se numa crise da educação. Então, pergunta-se, o que está faltando na educação? Com certeza não são metodologias, não são sequências didáticas, planejamentos pedagógicos. O mundo está muito bem estruturado, desde os educadores da Grécia Antiga até os contemporâneos, com um material vastíssimo que pode nos instruir. O grande problema da educação mesmo é a alfabetização espiritual, que não é considerada. Nenhum programa, quase nenhum programa de qualquer escola do planeta somente observa essa alfabetização que nós poderíamos chamar de convencional, que forma homens instruídos, mas não garantem a formação de homens de bem. Então nós teremos pessoas com uma gama de conhecimento extraordinário, mas utilizando os conhecimentos para ludibriar, para manipular, e assim causando grandes danos à própria sociedade. A alfabetização espiritual seria de máxima urgência. Na realidade, algumas filosofias, algumas religiões, até mesmo a doutrina espírita, demonstram uma preocupação em oferecer estudos, cursos que visem criar condição para essa alfabetização espiritual. Mas os cursos teóricos, eles, apesar de serem extremamente necessários, embora escassos, diante da tamanha da demanda, não são suficientes. Porque existe um processo de educação espiritual que ele depende exclusivamente de cada indivíduo. A pesquisadora inglesa, doutora Ursula King, ela apresentou um livro falando dessa urgente necessidade que todos nós temos de fazermos essa educação espiritual, mostrando que o ser humano, ele já tem inclusive uma predisposição para se educar espiritualmente, mas esse processo ele não é valorizado, não é utilizado. Porém, cada vez mais, diante do número crescente da população mundial e dos conflitos que demonstram a falta de educação verdadeira, a educação moral, mais os pesquisadores e as pesquisas estão demonstrando isso. O que está faltando mesmo é um grande investimento na alfabetização espiritual.
a ter muito mais determinação do que aquilo que se tenta fazer pela educação convencional. Nós poderíamos distinguir aqui alguns pontos que nós poderemos utilizar para fazermos a nossa alfabetização espiritual. É importante, sem dúvida alguma, que os cursos teóricos existam. As casas espíritas, a cada ano, se conscientizam disso. Que nós temos um material, a filosofia espírita, ela dispõe de recursos importantíssimos, que, se bem utilizados, poderão formar pessoas com um grande nível de consciência de si mesmas e, consequentemente, com um grande nível de responsabilidade com a vida, com uma participação mais efetiva, mais responsável mesmo, na forma de lidar com todas as coisas e com todas as pessoas. Para que uma pessoa possa ser considerada alfabetizada espiritualmente, ela, por exemplo, vai estabelecer uma conduta de igualdade. É uma das leis divinas que encontraremos lá em O Livro dos Espíritos, apresentado por Allan Kardec ao mundo no dia 18 de abril do ano de 1857. Nós poderíamos citar como exemplo alguém que chegou nesse nível de alfabetização espiritual na história mais antiga, Francisco de Assis. Ele conseguia enxergar em todas as pessoas e em tudo que existe na natureza, todo mundo com a condição de irmão. Então não havia descriminalização em hipótese alguma. Qualquer ser humano, independente da sua condição cultural, da sua condição racial, da sua condição econômica, é merecedor de todo o respeito. Ainda que seja uma pessoa de má índole, ou uma pessoa dedicada a atitudes distantes do amor, ainda assim é um filho de Deus. E isso nos iguala a todos. Da mesma forma que deveremos, se entendermos essa alfabetização espiritual, perceber que tudo o que existe na natureza também pertence a Deus. Se pertence a Deus, deve receber o mesmo tratamento. Assim, algumas pessoas espiritualizadas, elas demonstram um respeito profundo aos animais. Normalmente nós costumamos dizer que os animais fazem parte de uma faixa inferior da natureza. As pessoas espiritualizadas não pensam assim. Elas tratam qualquer animal, desde um inseto ao mais elevado dos mamíferos, com o mesmo respeito e consideração. O mesmo respeito e consideração que trata qualquer ser humano, qualquer pessoa. E isso vai se estendendo em relação a todos os fenômenos da natureza. O sol merece um grande respeito, a chuva, o ar em movimento, todas as plantas, de todas as espécies, tudo que está no reino mineral, tudo que aquilo que podemos contemplar com os nossos olhos, os astros, as estrelas, os cometas, todo esse contexto visualizado é tratado com igualdade. Todos são pertencentes a Deus e por isso todos iguais. E somos realmente iguais perante Deus. Por esse tipo de avaliação, que é simples, nós já poderemos começar a fazer o primeiro passo para percebermos se somos alfabetizados ou não. Porque quando a gente está numa escola convencional, o professor da educação infantil vai colocar à disposição da criança as letras do alfabeto. Vai pedir que elas reconheçam
inclusive as consoantes e as vogais existentes ali. E a partir dessa observação é que se vai perceber o quanto que falta para a alfabetização inicial, fundamental, daquela criança. No nosso caso, a lei de igualdade, ela estabelece um parâmetro importante. Como é que nós lidamos com todas as pessoas em todas as coisas? Nós conseguimos perceber que todo mundo é importante, desde o pior dos homens para a sociedade, aquele que transgride as leis, ou aquele homem que é considerado digno, pertencente à classe das pessoas nobres e de bem. Nós respeitamos o direito de todos, das maiorias e das minorias, porque até mesmo no processo democrático, alguns inteligentes professores de direito costumam dizer que a democracia é a ditadura da maioria. Porque o princípio maior da democracia é isso. O que a maioria optar deve prevalecer. Então, digamos, se um país inteiro fizer uma opção equivocada, por exemplo, que implantemos a pena de morte no país, que legalizemos o aborto, foi a maioria que optou, houve um plebiscito e se considerou que a maioria acha que deve ser assim, então vai seguir o que a maioria pediu. Então, sem dúvida, que dentro desse processo da maioria, que é uma coisa democrática e é válida, é o que se deve fazer, é o que o bom senso recomenda, poderemos ter o que chamamos aí, parafraseando alguns professores, a democracia como sendo a ditadura da maioria. Porque dentro da lei de igualdade, todos devem merecer espaço. As minorias também. Nesse processo eleitoral, nós assistimos essa descriminalização dos horários cedidos aos partidos. Um tem 30 segundos, outro tem 1 minuto, outro tem 8. Isso é um total desrespeito à lei de igualdade. Então, quem é a maioria é um ditador. Vai ditar a regra, vai ter direitos diferenciados. A minoria é descriminalizada. Então, notemos que a nossa sociedade como um todo, e nós que fazemos parte da sociedade, ainda estamos distantes dessa alfabetização espiritual, já que nós não conseguimos aceitar as pessoas como iguais. Aí descriminalizamos os nordestinos, descriminalizamos os negros, descriminalizamos também os brancos, porque a gente ouve muito falar disso, né? Que os negros, eles costumeiramente sofrem de parte da sociedade a discriminação. Mas existem brancos também que se queixam que são discriminados por pessoas negras. E assim por diante. Então, aprofundando a antropologia atual do ser humano, comportamental, nós vamos verificar que nós não somos realmente alfabetizados espiritualmente falando. O princípio universal do direito é o direito de um é de todos. E isso não ocorre. As concessões, os benefícios, os privilégios são concessões totalmente excludentes. Dependendo da situação, dependendo da vinculação, aí é que vamos ver quem merece mais e quem merece menos. Quem deve ficar com mais ou quem deve ficar com menos. Isso porque nós não temos ainda uma capacidade de aprofundar nas necessidades reais de cada um. Porque nós não temos essa visão adquirida. Para o professor da educação infantil, não é difícil perceber se o aluno ou a aluna está se iniciando no processo de alfabetização, está com dificuldade. E qual o tamanho dessa dificuldade? Porque o professor conhece todas as letras do alfabeto. Então tem 100% de conhecimento daquilo. Então ele vai saber
avaliar quantas letras o aluno está acertando ou está errando para buscar recursos didáticos a fim de promover a alfabetização convencional. No caso nosso, como somos espíritos ainda inferiores moralmente, nós não temos padrões elevados de reconhecimento dos direitos e da igualdade para podermos fazer uma distribuição equitativa. Tanto que uma das maiores queixas que nós temos é isso. A educação para poucos, a saúde para poucos, a distribuição de renda para poucos. Como se diz atualmente, a maior parte da riqueza, cerca de 80% da riqueza material do mundo, está nas mãos de um grupo que compõe apenas 5% da população mundial. Então não há distribuição de renda. Não somos iguais em praticamente nada. É a mulher discriminada, com um salário inferior ao do homem, quando contratada. Se for negra, o salário cai ainda mais. Então, isso é uma realidade que faz com que a gente avalie, ainda que podemos dizer a grosso modo, porque também nós aqui que estamos defendendo essa ideia filosófica, também não temos um padrão elevado perfeito para sabermos o que fazer. Mas já podemos sim usar a nossa inteligência para entender aquilo que está nos faltando. E eu estou colocando isso particularmente porque muitas pessoas nos procuram e nos falam assim: olha, o Espiritismo fala muito na tal reforma íntima, no autoconhecimento. Mas como fazer isso? Existe um curso para a gente se autoconhecer? Na verdade, não existe. Existem sim algumas tentativas, como eu disse há pouco, de algumas filosofias. A própria doutrina espírita se organiza para oferecer cursos, mas os cursos eles são teóricos, mostram material de grandes pensadores. No caso do Espiritismo, então, nós temos uma grande vantagem em relação ao material teórico, porque o material que está disponível através da doutrina espírita, das 5 obras de Allan Kardec, que são a doutrina espírita por si mesma, é um material que foi enxugado, ele foi avaliado e veio do mundo dos espíritos. Os próprios espíritos que passaram por aqui, que foram pessoas que se sobressaíram bem nessa tarefa de alfabetização espiritual, elas foram convocadas por Jesus, fizeram revisões das suas propostas, reuniram-se no mesmo agrupamento e mandaram para a Terra, pela via mediúnica, que é um canal da instrução humana dos tempos modernos, toda essa informação que vai nos ajudar a fazermos essa alfabetização espiritual. Então, as casas espíritas percebem a importância de se oferecer cursos para que as pessoas tenham acesso a esse material. Mas, mesmo o curso teórico não vai garantir que haverá a alfabetização espiritual, porque, como eu disse também, essa outra parte é individual. Então, eu posso me tornar um grande conhecedor de todas as obras de Allan Kardec, minuciosamente, e não fazer a alfabetização espiritual, porque eu não fiz a outra parte, que é a parte prática, que é totalmente individual. Assim, algumas dicas para que nós possamos fazer essa alfabetização espiritual no que diz respeito a este processamento individualizado, é a meditação, a reflexão. É aquilo que Santo Agostinho orienta lá em O Livro dos Espíritos. Se a gente fizer isso metodicamente, já estaremos dando um grande passo para fazermos a nossa alfabetização espiritual. Se todos os dias, rigorosamente, diariamente, antes de cessarmos a nossa atividade no dia, se pegarmos apenas 5 minutos por dia, 10, 15 no máximo, não precisa tomar todo o dia para fazer isso, e colocarmos a nossa consciência para nos revelar como foi aquele dia, a nossa memória fabulosa
de inteligência que nós já adquirimos nesse grau de maturidade que alcançamos, nós, a humanidade terrena, a nossa consciência já vai nos dar com lucidez e clareza uma resposta muito séria, muito ampla, muito objetiva sobre como foi aquele dia. Como foi que nós utilizamos as palavras? Como foi que nós utilizamos o nosso corpo? Como foi que nós utilizamos os nossos pensamentos? Então, todas as realizações psíquicas ou físicas, emocionais, podem ser avaliadas em poucos instantes, porque o nosso cérebro, com a consciência que nós já possuímos, já nos dá esse recurso quase que automático de autoavaliação, e isso pode ser feito todos os dias. É o primeiro grande passo. Um outro recurso que nós podemos utilizar é observar todos os dias, cada instante, como é que nós reagimos internamente a cada coisa que a gente vivencia. Aí estamos conversando com uma pessoa, coisa simples. Aí a conversa com aquela pessoa não está nos agradando. E aí qual foi a nossa postura? Tolerar? Praticar aquela chamada caridade que o Evangelho recomenda, de você até mesmo se calar para que um tolo fale? Se você estiver diante de alguém que você considere inferior a você em conhecimento, em capacidade, e essa pessoa começa a falar coisas que te parecem muito insignificantes, e aí qual vai ser a sua postura? Terá o recurso da humildade para ouvir a si mesmo? Ou vamos nos irritar, ou vamos nos afastar, fugir daquele contato desagradável? São coisas muito simples, mas que podem ser avaliadas a cada instante. Uma coisa que a gente já faz automaticamente, que é observar os erros dos outros. Nesse ponto, nós já temos uma larga prática. Ao longo de muitas reencarnações, nós já desenvolvemos isso. A gente já olha para a pessoa e já julga dos pés à cabeça. A gente já logo diz o que está certo e o que está errado. Já automatizamos esse processo. O que se pede agora é que a gente faça o contrário. Vamos pegar toda essa experiência de julgar, de analisar o outro e vamos transportar para nós. Parar de julgar o outro imediatamente é um grande recurso para a alfabetização espiritual. E começar a olhar para si mesmo. E eu? Como é que eu sou? Como é que eu ajo? Como é que eu falo? Quais são as consequências da minha forma de viver? E a minha postura? E a minha atitude? E a minha ação? Eu. Como eu sou? Isso é um recurso fundamental, importante. E, olha, esse processo é tão eficaz e é tão maravilhoso porque não depende de nada nem de ninguém. Às vezes aqui nos nossos treinamentos mediúnicos, a gente fica incentivando as pessoas a se autoconhecerem, a se observarem mais, a se analisarem mais, para ficarem autossuficientes. E a gente nota como isso é um incômodo. Nós não estamos habituados a fazer isso. Porque os nossos olhos físicos estão postados à frente da face, então a gente enxerga tudo que está daqui para frente. A gente não tem o hábito de observar o que está daqui para trás, que somos nós. Mas é importante que no trabalho de autoconhecimento, a gente faça, segundo a sugestão do filósofo Sócrates, um mergulho para dentro de nós mesmos. Eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou alegre agora? Por que aquilo me chateou? Por que aquilo me deixou triste? Por que aquilo me deixou com ódio? Vai se observando. Olhe mais para si. E tudo isso em silêncio. E não custa nada. Não precisa de metodologia nenhuma, não precisa seguir disciplina nenhuma. Porque as pessoas reclamam que quando vêm para os cursos do Centro Espírita, essa casa aqui, acham que é muito chato, porque tem uma disciplina de horários. Se
você chegar atrasado, você perde ponto. Se você tiver um determinado número de falta, você é excluído. Não, é jubilado. Ou melhor, é convidado a voltar na turma seguinte. Então é muito chato. Mas isso que eu estou dizendo aqui, não tem regra nenhuma, não tem convenção nenhuma. Você pode fazer consigo mesmo, do jeito que você achar melhor. Portanto, que faça. Uma outra coisa importante seria a gente ter coragem para observar as sombras da nossa personalidade. Isso os psicanalistas já dizem há muitos tempos. Freud, Jung e agora os psicanalistas modernos, aqueles da psicologia transpessoal principalmente. Joana de Ângeles, lá Espírito, fala disso, através de Divaldo Franco, que nós temos partes da nossa personalidade que são verdadeiras sombras. São coisas que a gente sabe que tem, tipo orgulho, egoísmo, ambição, inveja, ciúmes, coisas assim. Mas a gente não quer ver. A gente joga aquilo lá para o compartimento, no quarto escuro da nossa mente. Fica aí, não vou mexer com você. Igual aquela coisa que a gente não quer usar, mas também não quer jogar fora e nem pode desfazer, joga lá dentro do quarto, fica lá a vida inteira. E quer ir lá ver? Não vou ver. Nós temos muitas sombras, que são essas deformidades morais que a gente coloca ali em lugares obscuros da mente e a gente não quer ir lá mexer. Não. Ah, mas eu acho que você agiu com inveja. Não quero saber, muda de assunto. Isso não me interessa. Mas você não acha que eu te dou orgulho? Tira aquele negócio de orgulho, quer saber de orgulho? A gente vai jogando. São as sombras. A gente precisa ter coragem, porque isso depende de uma atitude corajosa. Tanto que Jesus, ele disse assim, que nós deveríamos lutar e travar um bom combate. Mas esse bom combate a que ele se refere não é sair por aí dando uma de valente, desaforado, dizendo a verdade na cara de todo mundo. Não. Isso aí é falta de educação. A coragem a que Jesus se refere é a coragem para enfrentar o maior perigo que nós temos, que somos nós mesmos. Ele nos convida para essa luta. Trave uma luta com você. E Allan Kardec diz que quando a gente começa a travar essa luta, é uma crise tão terrível que não tem crise no mundo que se compare. É a crise íntima de alguém tentando derrubar as sombras das suas imperfeições e tentando colocá-las para fora e dizer, saia daí que eu sei que você está aí. Quero te encarar, quero ver que você está na minha personalidade. Encarar o seu orgulho, a sua inveja, o seu ciúme, a sua ambição, o seu apego, o seu egoísmo e assim por diante. Então, para fazer isso, eu volto a repetir, não precisa se inscrever nos cursos da SEAM, que são os cursos mais temidos da cidade, por causa da disciplina dos horários. Você não tem que seguir horário nenhum, você faz isso na hora que você quiser. Mas precisa ter coragem. Uma outra coisa que se recomenda é você usar a liberdade que Deus nos dá a cada um, que é uma das grandes leis de Deus, a liberdade. Portanto, usar o nosso livre-arbítrio, tomando como meta de ação fazer o bem. Ah, eu sou livre? Sou. Eu sou livre para fazer o que quiser? Eu sou. Eu posso pensar bem e posso pensar mal. Eu posso fazer o bem e posso fazer o mal. Como posso também não fazer nada, ficar neutro. Mas se a gente evitar essa neutralidade omissa, se a gente evitar o contato com o bem, nós não vamos conseguir concluir mais essa matéria do curso de alfabetização espiritual. Então a recomendação é, na hora de escolher o que nós temos que fazer, e a cada segundo o livre-arbítrio está ao nosso lado, a todo instante nós estamos pensando, e a gente inclusive tem que decidir o que vai pensar. Quero ou não quero? Faço ou não faço? Isso é uma condição inerente ao ser humano, que herdou de Deus a imortalidade e a liberdade.
Então, se nós escolhermos sempre fazer o bem, tomar o bem como bússola, estaremos dando um grande passo nesse curso de alfabetização. Uma outra coisa que nós poderemos fazer é orar. Uma recomendação de Jesus, que a gente busque a Deus através da oração, sempre. Não precisa você ficar horas e horas trancado no quarto ou dentro de um templo orando, não. A oração seria um estado mental de quem está pensando primeiramente em Deus. E é como se alguém estivesse sempre assim, dizendo dentro do seu próprio raciocínio: se fosse Deus em meu lugar, faria o quê? E aí, esse é um estado de alma onde alguém está orando. Porque orar, nesse caso, significa entrar em contato com Deus. E quando a gente faz isso, as energias do universo que estão disponíveis para quem busca a elevação espiritual, elas são percebidas mais facilmente. E assim as nossas decisões ficam mais próximas do que seria aquele bem que nós desejamos fazer, a oração. E por fim, leituras edificantes. Porque as nossas mentes, elas estão bombardeadas por leituras ou coisas que a gente escuta, que a palavra tem um poder fora do comum, tanto para construir como para destruir. E se nós lermos livros edificantes, que falem do amor, que exaltem a natureza, que mostrem a nobreza das virtudes, se nós pegarmos livros que analisam a paciência, que analisam a caridade, que trazem traços aprofundados a respeito do amor ao próximo, do perdão, são essas algumas dicas de leituras edificantes. O nosso cérebro vai estar com um material formidável que poderá ser usado a nosso favor, porque atualmente a nossa mente está poluída. Porque quando nós não somos alfabetizados espiritualmente, a nossa mente fica cheia de clichês, de carimbos, de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles geram uma energia inferior que acaba soterrando-nos emocionalmente. E vamos sentir uma espécie de abafamento, de conflito íntimo, que muitas vezes nós chamamos de angústia. É o resultado do que fazemos dos nossos pensamentos. Porque nesse caso nós somos literalmente aquilo que pensamos. Então, leituras edificantes. Jesus, ele nos convida sempre a esse tipo de trabalho. Foi essa a tarefa dele aqui. E devemos sim pedir força para trabalharmos cada vez mais na nossa alfabetização espiritual. Aliás, sobre o trabalho, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17: eu trabalho até hoje e meu Pai também. Quinta-feira, um dos nossos cursistas estávamos ali estudando o material que a gente sempre estuda às quintas-feiras, nos relembrou, por exemplo, a importância de Jesus. Ele que continua atuante no planeta e ele que é o governador do planeta Terra. E aí a gente fica imaginando, se colocando no lugar de Jesus. O planeta Terra, que é um planeta que está numa transição de mundo primitivo para expiação, para se preparar para se tornar um mundo de regeneração, como já falamos aqui em palestras no mês passado, ele serve para 30 bilhões de almas estudarem. Ora estamos encarnados, ora desencarnados, e nessa rotatividade de reencarnações, de renascimentos, nós vamos fazendo as experiências para conseguirmos nos educar espiritualmente. Então imagine Jesus com essa responsabilidade, com 30 bilhões de almas. Todo mundo esperando por ele, pedindo o socorro, e ele tendo que coordenar todo um planeta. Porque o nosso cursista lembrava
As religiões, elas costumam dizer que Jesus é um beato que não faz nada lá no céu. Fica lá no céu sem fazer nada e que ele vai ficar esperando aqueles que a igreja eleger como os eleitos para ficar lá no céu também sem fazer nada. Quem pensa assim, na verdade, está sendo vítima de um dos pecados apontados na Bíblia, que é a preguiça. A pessoa sonha com uma aposentadoria eterna. Só preguiçoso pensa assim. Então colocaram Jesus, antropomorficamente falando, de preguiçoso eterno. Ao contrário, Jesus trabalha mais do que todo mundo. E à medida que nós formos nos espiritualizando, à medida que nós formos nos alfabetizando espiritualmente, é isso que vai acontecer. Em vez de ficar procurando zona de conforto, trabalhar menos, entrando pela lei do menor esforço, nós vamos estar ao contrário, querendo ocupar o nosso tempo de maneira produtiva, se possível 24 horas. As horas que ficarmos em vigília, ou seja, acordados, sempre fazendo algo produtivo, e na hora que o corpo pedir o repouso, que o espírito continue em atividade no mundo espiritual. Porque esse é um dos sinais avaliativos para alguém que já se alfabetizou espiritualmente. Não quer saber de preguiça nem de moleza, não. Sabe que quanto mais elevação, maiores são as responsabilidades. Então é isso que nós tínhamos a dizer sobre esse tema tão integrante. Então, que Deus nos dê exatamente essa força, essa coragem, para a gente assumir a nossa autoeducação, fazendo a nossa alfabetização espiritual. O materialzinho está gravado, quem se esquecer, acesse o site depois para lembrar quais são as dicas para a gente fazer pedagogicamente esse trabalho. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.